Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Firmes aí na nossa jornada bíblica IBPP 2024? 250 dias lendo a Bíblia, uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Na nossa leitura de hoje, quero fazer algo um pouco diferente. Vou ler primeiro o material compartilhado aqui pelos nossos editores da Bíblia de Estudo Facilitado, Philip Yancey e Tim Stafford, já que são dicas de leitura. Depois, então, a gente vai ler o capítulo de hoje, que é Êxodo, capítulo 2. Como ler Êxodo? Olha que interessante. Anota aí que aqui a gente vai ter algumas dicas muito especiais, tá? Êxodo se divide em duas partes. Os primeiros 20 capítulos, a fuga dos israelitas do Egito, são lidos como um emocionante romance. Filmes baseados na ação descrita aqui desafiam e desgastaram as equipes de efeitos especiais de Hollywood, inclusive rendendo alguns Oscars. Todo o restante do Antigo Testamento parte dos acontecimentos do Êxodo. Estes 20 capítulos não podem ser ignorados. Durante a leitura, procure lições importantes que se aplicam à sua vida. Por exemplo, estude a vida de Moisés, um dos poucos líderes verdadeiramente notáveis da história. Não só a história bíblica, tá, irmãos? História mundial. O capítulo 18 mostra Moisés aprendendo um importante princípio de liderança. Depois você confere lá. E os capítulos 32 a 35 incluem encontros e conversas com Deus sem iguais na Bíblia. Êxodo contém material numeroso sobre a natureza de Deus. Pesquise cada lugar onde Deus faz uma aparição, especialmente quando ele está operando milagres. Por que esses milagres foram realizados? Você consegue distinguir um padrão? O que os israelitas aprenderam com esses milagres? Será que aprenderam alguma coisa? Os 20 últimos capítulos, você sabe que Êxodo tem 40 capítulos, né? Consistem principalmente de leis e regulamentos, entregues no Monte Sinai para dirigir a vida da nação. Leia esses capítulos e anote as preocupações e prioridades importantes para Deus à medida que ele projeta toda uma cultura. De modo geral, as instruções são separadas em grupos, abrangendo todas as áreas da vida. Regras morais, como os 10 mandamentos, por exemplo, regras civis e sociais, muito semelhante ao Código Penal, tá? Os códigos penais, né, de hoje em dia. E, por fim, regras religiosas e cerimoniais para os israelitas. Os rituais religiosos, com seus muitos sacrifícios e festas, são estranhos à nossa sensibilidade do século XXI, mas não eram de todo incomum naquela época. Ademais, eles preparam o caminho para um redentor ainda maior que Moisés, Jesus Cristo. O leitor precisará de livros de estudo e comentários bíblicos para descobrir todos os símbolos que se aplicam à vida de Jesus, como mostrado, por exemplo, na Páscoa, Êxodo capítulo 12, né? Felizmente, a Bíblia inclui um breve, mas poderoso comentário em Hebreus, tá? Especialmente do capítulo 7 até o 10. Hebreus deveria ser lido juntamente com Êxodo e os 3 livros que se seguem, Levítico, Números e Deuteronômio. Hebreus é uma espécie de comentário cristão a esses livros de Moisés. Interessante isso, tá? Bom, pontos altos em Êxodo que a gente deve estar atento quando ler. Os seguintes capítulos de Êxodo são dignos de nota e estão incluídos no plano de leitura do guia de viagem, né, que a gente está usando aqui. Capítulo 3, Deus chama Moisés. Capítulo 10 e o curtíssimo capítulo 11, 3 das 10 pragas contra o Egito.
Capítulo 14, a emocionante história da passagem pelo Mar Vermelho. Capítulo 20, os 10 mandamentos. O capítulo 19 apresenta o contexto dramático, para essas leis. E o capítulo 32, o exemplo mais marcante de algo que se tornaria característico dos israelitas, a rebelião em massa. Tá? Dicas de leitura, então, irmãos, do livro de Êxodo. Vamos ao texto de hoje. O nascimento de Moisés, Êxodo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Brincadeirinha aqui. Moisés escreve Êxodo, e ele mesmo dizendo que ele era bonitinho quando era bebê. Presunçoso ele, né, irmãos? Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Piche, irmãos, é o petróleo, tá? Que a gente conhece hoje. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Ou seja, irmãos, ela sabia que aquela criança tinha sido colocada ali para ser salva da morte. Porque o decreto do seu pai estava em vigor. Então a irmã do menino aproximou-se. Perguntou à filha do faraó, a irmã de Moisés, que mais tarde a gente vai descobrir quem é, Miriam, a profetisa adoradora do Senhor. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, a mãe de Moisés, Joquebede: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. A palavra Moisés significa tirado das águas. Nesse versículo 10, Yancey e Stafford fazem a seguinte observação: história seletiva. Êxodo ilustra quão seletiva a Bíblia é enquanto relato histórico. O primeiro capítulo, por exemplo, ignora o nome do faraó egípcio, deixando um enigma para os especialistas discutirem desde então, como até já comentei com os irmãos na leitura passada, E, no entanto, identifica pelo nome 2 parteiras hebreias. Capítulo 1, versículo 15. Depois de comprimir 3 séculos e meio em poucos versículos, Êxodo dedica os capítulos 3 até o 40 aos acontecimentos de um único ano. Olha que interessante, irmãos. Em contraste ao grande elenco de personagens em Gênesis, Êxodo focaliza somente um protagonista, Moisés. Inclusive, esse período que ele passou como príncipe do Egito, como os irmãos vão ver agora, é totalmente ignorado. Se os irmãos quiserem conhecer confiáveis detalhes sobre como foi a vida de Moisés durante os 40 anos que ele morou no palácio, leiam uma obra clássica, antiga, chamada A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, um historiador que viveu na época de Jesus. Tá? Muito interessante o que ele conta ali sobre Moisés nesse período. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor:
Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio ontem? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Eu acho que esse tempo todo aquele faraó, o pai da princesa, não foi muito favorável a Moisés, né, irmãos? Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, também chamado Jetro, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha, Zípora. Ela deu à luz um filho, um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Gerson quer dizer isso, forasteiro, imigrante. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te engrandecemos, Senhor, pela forma soberana como tu conduzes a história. Tu conduzes a nossa vida. Que seja bendito o teu nome sempre. E a ti nós nos submetemos e que o Senhor, ó Deus, esteja de fato conduzindo tudo em nossa vida. Tudo mesmo, Pai, em nome de Jesus. Assim como conduziste a vida de Moisés e de todo o povo de Israel. Ó Pai, nós te engrandecemos porque o Senhor conhece nossas aflições e se interessa por nós. Carecemos inteiramente do Senhor em nossa vida. Guia-nos em tudo, Pai, em tudo. Leva-nos ao pleno entendimento da situação que vivemos, para que possamos assim, em Ti, encontrar uma forma de nos livrar daquilo que nos oprime. Nós te engrandecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Até a nossa próxima leitura. Vamos continuar a história de Moisés. Tempo de agir. Deus se revela a Moisés. Êxodo, capítulo 3. Até amanhã, em nome de Jesus.